É uma vergonha o sistema eleitoral, o sistema político brasileiro que nós temos hoje, que precisamos botar o dedo nessa ferida. Não dá mais para aguentar. Não dá mais para estar dando explicação para a população. O povo não entende mais. E é a reforma política é que nós vamos começar a diminuir a corrupção, tendo verdadeiros representantes comprometidos com a nossa sociedade. Obrigado, senhor presidente. Entraremos agora, então, no grande expediente. O primeiro orador inscrito, deputado Osmar Terra, do PMDB do Rio Grande do Sul. Vossa Excelência tem até 25 minutos. Presidente, senhores deputados, deputadas, eu gostaria de iniciar esse grande expediente fazendo uma saudação aos meus companheiros do Rio Grande do Sul que chegaram a essa casa hoje, o nosso querido José Fogaça, que foi senador por 16 anos, que foi prefeito da nossa capital, Porto Alegre, por 2 mandatos, reeleito no primeiro turno, e que hoje certamente vem dar uma contribuição enorme com o seu talento e a sua experiência para essa casa e para o Brasil. Certamente o Fogaça qualifica muito o nosso parlamento. E também uma saudação especial ao Mauro Pereira, meu querido amigo Mauro Pereira, que vem como deputado federal representando, eleito pela comunidade da Serra Gaúcha, por Caxias do Sul, a cidade do nosso governador José Ivo Sartori, e que vem também com um sentimento, com um trabalho excepcional, um trabalho de base nas comunidades mais pobres, mais carentes de Caxias, vem trazendo também um posicionamento que representa a essência do PMDB, que é com o nosso povo trabalhador, nosso povo mais humilde, que precisa, sim, esse precisa das políticas públicas, precisa de uma legislação que o ajude a vencer as dificuldades e a ter uma qualidade melhor de vida. Então, Mauro Pereira e José Fogaça recebam meus cumprimentos e meu orgulho como PMDB, como deputado e PMDBista do Rio Grande do Sul, de tê-los na nossa companhia. Venho aqui também no começo dessa nova legislatura, estou iniciando meu 5º mandato de deputado federal, sustentado pela confiança do povo gaúcho, e em particular o povo de Santa Rosa, da região da Grande Santa Rosa, das Missões, região Celeiro, região do centro do estado, de Porto Alegre, que me deram uma votação extraordinária e que me dão uma confiança a que eu nunca faltarei. Eu quero assumir esse compromisso, como sempre assumo em cada mandato meu, de nunca faltar a confiança depositada pelos meus companheiros, pelos meus eleitores, pelo povo gaúcho. Vou honrá-la e vou contribuir de todas as formas possíveis nesse mandato para fazer com que a nossa população, o nosso Rio Grande, o nosso povo gaúcho, avance, supere as suas enormes dificuldades que hoje existem na área, principalmente na área das finanças estaduais, e que o governador José Ivo Sartori venha dar um bom desempenho e um bom termo ao seu governo. Quero assumir aqui esse compromisso com a população do Rio Grande e com a população do Brasil. Nesse mandato, pretendo me dedicar a questões nacionais e às questões estaduais e regionais. Mas nas questões nacionais, entendo que uma das prioridades é a nossa luta por políticas públicas para a primeira infância. A ciência mostrou com muita precisão que o período mais importante da vida, o período crítico da vida, os primeiros anos de vida. São os primeiros anos de vida. As pessoas não aprendem na escola, elas já chegam na escola com capacidade de aprender, ou mais ou menos, conforme os estímulos e os cuidados que tiveram da barriga da mãe até os 3 anos de idade. Os componentes emocionais, a capacidade de dar e receber afeto, as condições de se relacionar socialmente, as condições de se colocar no lugar do outro, de entender o outro, de entender até o sofrimento e a alegria do outro,
tudo isso se desenvolve nos primeiros 2, 3 anos de vida. Depois, não se desenvolve mais. A gente trabalha o resto da vida com os alicerces que foram construídos, emocionais, irracionais e cognitivos, que foram estabelecidos nos primeiros 2, 3 anos de vida. E nós não temos políticas públicas abrangentes para essa faixa etária. Mesmo tendo um Estatuto da Criança e Adolescente avançadíssimo, talvez o mais avançado do mundo, ele não detalha e não se volta para o início da vida. O Estatuto da Criança e Adolescente é mais genérico, trata de questões mais vinculadas à infância de uma maneira geral, e principalmente à infância acima dos 6 anos de idade, e à adolescência, onde se encontram grandes conflitos, onde se encontram, são períodos críticos do desenvolvimento do ser humano, né? Inclusive em relação à violência. Então, faltava criar aqui uma base legal para cuidar, para ter políticas públicas nacionais, abrangentes, que cuidasse do início da vida. Nós conseguimos, com um grupo de deputados, construir uma massa crítica de conhecimento, fizemos cursos, inclusive, com o apoio da Câmara, fizemos cursos na Universidade de Harvard, fizemos cursos na USP em São Paulo, na PUC do Rio Grande do Sul, né, com projetos, desenvolvemos projetos. 30 deputados participaram e senadores participaram desse grande debate, dessa caminhada, e criamos, com o apoio do presidente Henrique Eduardo Alves, criamos a Comissão Especial da Primeira Infância, que trabalhou, que nos deu a oportunidade de criar o Marco Legal da Primeira Infância, deputado André. E esse Marco Legal da Primeira Infância foi aprovado pela Comissão Especial no final do ano de 2014 e está sendo encaminhado ao Senado para ser debatido e aprofundado no Senado Federal. Nós acreditamos muito que, ao terminar essa trajetória do Marco Legal da Primeira Infância, o Brasil vai ser o país mais avançado do mundo em termos de cuidados com o início da vida, de cuidados com as crianças pequenas. É que eu acredito muito que é o principal esforço que nós podemos fazer aqui para mudar a nossa sociedade. Então, hoje está provado, inclusive pelo Prêmio Nobel de Economia, o James Heckman, Prêmio Nobel de Economia de 2000, ele mostra que os cuidados, os investimentos nos primeiros anos de vida dão um retorno enorme depois. É a política social com maior retorno. Para cada dólar investido, ele fala em dólar porque é americano, para cada dólar investido no início da vida, se voltam de 12 até a 40 dólares depois, com a economia que se faz em políticas educacionais, em repetência, com a economia que se faz no sistema prisional, né, na redução da violência. Realmente é um grande salto que nós vamos dar no Brasil quando tivermos esse marco legal funcionando. Existem esforços importantes. O Rio Grande do Sul, nós criamos o Primeira Infância Melhor, quando eu era secretário de Saúde, fui 8 anos secretário de Saúde do Rio Grande do Sul, com muito orgulho, governo Rigoto e governo Ieda Cruzes, e nós conseguimos estabelecer um programa que hoje já vai para o seu 12º ano de existência, né? Que é o Primeira Infância Melhor, o PIM. Hoje já atende, esta semana, no Rio Grande do Sul, serão atendidas perto de 100 mil crianças em casa, acompanhadas por visitadores da primeira infância, que orientam os pais, na verdade capacitam os pais para estimular da maneira mais avançada e melhor, com melhores resultados, seus filhos. É um programa que acompanha semanalmente as crianças em casa até fazerem 6 anos de idade. Então, nós queremos, e o governo federal criou o Brasil Carinhoso, a presidente Dilma criou o Brasil Carinhoso, a nossa ministra da área social também tem tomado iniciativas muito importantes. Eu acredito que o Ministério da Saúde também, na área de saúde da criança, eu acredito que esse conjunto de ações federais, estaduais e municipais vão ter um grande impulso, vão ter um grande respaldo no marco legal da primeira infância, quando estiver aprovado no Congresso Nacional. Então, eu quero continuar essa caminhada nessa nova legislatura, continuar a caminhada pela primeira infância. Quero continuar a caminhada para enfrentar talvez o maior problema de saúde e de segurança que nós temos no Brasil, que é a questão das drogas. Eu sou autor da nova lei sobre drogas, que foi aprovada nessa casa, que segue agora no Senado.
que é uma lei que aumenta o rigor contra as drogas e não libera drogas. A liberação de drogas hoje seria um retrocesso, ao contrário do que dizem os seus defensores, né? Seria um retrocesso em políticas de saúde e em políticas de segurança. A droga, deputado André, já foi liberada no mundo. A droga não é novidade querer liberar a droga. A droga até o século XVIII, principalmente a droga extraída das plantas, era livre no mundo. Era livre no mundo. A maconha foi livre até 1930 aqui no Brasil, né? O ópio era livre na China. Depois foi proibido e a Inglaterra fez uma guerra para liberar de novo o ópio na China, porque tinha grandes interesses comerciais. Os homens mais ricos do século XIX foram os comerciantes ingleses que vendiam legalmente ópio para a China. Atrás dessa campanha para a liberação das drogas existe um grande interesse comercial, né, de industrializar e vender em grande escala todos os tipos de droga. E não me falem que é um movimento para liberar só a maconha. Isso é uma fachada. Na verdade, a Folha de São Paulo foi muito explícita nisso. A Folha de São Paulo apoia a liberação das drogas, né, e foi muito explícita no seu editorial de 29 de junho de 2011, quando ela diz com todas as letras que a liberação da maconha para fins medicinais, depois a liberação da maconha para fins recreativos, são degraus da liberação total das drogas, que devem ser todas liberadas e reguladas pelo mercado. Ora, se todas as drogas já foram livres no mundo e são proibidas praticamente em todos os países do mundo, à exceção do Uruguai, que está tentando executar uma lei de liberação da maconha, e não conseguiu ainda, o próprio presidente que vai assumir agora, o Tabaré Vázquez, fez um pronunciamento dizendo que não sabe como é que vai fazer isso, porque ele é médico, ele não vai botar maconha para vender em farmácia, que nem quer o presidente Mujica, né? Então, esses países todos do mundo proibiram. Por que será que proibiram? Por que tem países, inclusive, que tem pena de morte para o tráfico de drogas? Que eu sou contra a pena de morte. Mas agora a Indonésia executou um traficante de drogas brasileiro, e executa todos os anos traficantes de drogas. A China executa traficantes de drogas. E esses países que têm leis tão duras são países que têm muito melhor resultado em termos de políticas de saúde, de resultados de ter menos gente doente e menos violência. A Suécia, sem precisar ter a pena de morte, foi um país que teve as drogas livres até 1969 e depois teve que proibir, e proibiu com muito rigor. A Suécia tem pena de 3 anos de prisão para usuários de droga. A nossa lei aqui não prevê pena de prisão, prevê penas para os usuários, mas não de prisão. A pena de prisão é para o traficante de drogas, aumenta a pena para os traficantes. Então, essa legislação, essa tentativa de liberação das drogas, ela não tem base na história humana, né? Os países todos proibiram porque entenderam a relação que tinha da droga com as tragédias sociais enormes que aconteciam nesses países. Conseguiram estabelecer essa conexão e a partir daí proibiram, inclusive no Brasil. A maconha foi proibida nos Estados Unidos na década de 40, né? Mas foi proibida porque se estabeleceu uma relação daquilo com problemas sociais muito grandes, né? E problemas de saúde pública muito grandes. A Suécia, os países que jogam duro contra as drogas reduziram muito a criminalidade, é importante dizer isso. O Brasil, que tem o maior número de homicídios do mundo, tem que começar a pensar nessa questão com seriedade. E a seriedade não é liberar as drogas, a seriedade é aumentar o rigor da lei contra as drogas. Mas as pessoas têm direito a usar droga, é um direito que cada um deve ter, como diz uma parcela da filosofia do direito, aí, de linhas, né, de correntes do direito alternativo. Não, o direito à liberdade é um direito de todos, não pode ser só de uma pessoa. Quando uma pessoa está livre para usar drogas e fazer o que quiser numa família, ela sacrifica a liberdade de todos os outros membros da família para sustentá-la. Sacrifica a liberdade de todos os outros membros da família para lhe dar casa e comida, para lhe dar roupa, para lhe dar sustento. Os outros não têm liberdade de fazer o que querem porque têm que trabalhar para aquela pessoa. Quando não tem uma tragédia maior ainda dentro da família, quando não desagrega toda a família. Na sociedade também existem pessoas
vítimas inocentes daquelas pessoas que usam droga, que assaltam, que cometem latrocínio, que cometem roubos para poder sustentar o seu vício. Então, nós estamos discutindo aqui questões que não são da liberdade individual, são da liberdade coletiva. Ou nós somos livres todos juntos, ou não seremos livres. Né? Não pode existir a liberdade de uma pessoa e não ter a liberdade das outras. Então, esse conceito de liberdade individual para usar as drogas é um conceito hoje, na minha opinião, ultrapassado. Né? É um conceito que a liberdade de um vai até onde começa a do outro. Né? Também existe questões, os usuários de droga que não querem correr risco, defendem a liberação. E, além disso, tem o grande interesse comercial e industrial que está atrás da maioria das ONGs hoje que lutam pela liberação das drogas no Brasil. A maioria das ONGs que lutam pela liberação das drogas no Brasil são sustentadas por grandes capitalistas internacionais, como o seu George Soros, como o seu David Rockefeller, né, que são entusiastas da liberação da maconha, financiam a ONG Viva Rio, financiam outras ONGs e financiam ONGs e financiam no Uruguai a experiência de liberação da maconha. Será que eles estão preocupados com a saúde das nossas crianças, com a saúde dos nossos jovens, com a mortalidade pela violência e por doenças que ocorrem com os meninos que ficam dependentes químicos? Ou será que eles estão preocupados em ampliar seus lucros? Eu acredito que essa é a hipótese mais provável. Também quero dizer aos meus companheiros, meus colegas deputados e deputadas, que nós temos uma grande responsabilidade nisso. Não é à toa que o Brasil é o país com o maior número de homicídios do mundo, com o maior número de acidentes de trânsito do mundo, e a explicação, em grande parte, está nas drogas. E o problema das drogas e da violência não é só o tráfico, é o transtorno mental que a droga causa na pessoa que a usa. A maior causa de violência doméstica no Brasil não é a droga ilícita, é a droga lícita, é o álcool, porque ela é lícita e é de fácil acesso. Muita gente bebe e, com o transtorno mental, comete atos de violência contra a mulher, contra os filhos, chegando a matar a mulher. A Lei de Maria da Penha foi feita, em grande parte, os condenados pela Lei Maria da Penha são dependentes químicos do álcool. Então, nós temos que enfrentar, nós temos que reduzir o álcool, reduzir o uso do álcool e reduzir e não permitir a liberação das demais drogas. Nós temos hoje no Brasil 40 milhões de usuários de álcool e tabaco, 40 milhões de dependentes químicos do álcool e do tabaco e 7 milhões de dependentes químicos das outras drogas. Essas outras drogas, se forem liberadas, passarão dos 40 milhões dos dependentes químicos. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E a nossa tarefa aqui é enfrentar essa questão. Não só enfrentar com leis, mas como dar base segura, legal, para o governo estabelecer políticas que realmente aconteçam. O presidente Dilma lançou um programa muito importante, chamado Crack é Possível Vencer, mas não consegue executá-lo na prática, em grande escala. O Ministério da Saúde, a área de saúde mental do Ministério da Saúde é a favor da liberação das drogas. Um segundo escalão lá, fora a Senad, no Ministério da Justiça, quer liberar as drogas. Fazem seminários para defender a liberação das drogas. Apoiam iniciativas para a liberação das drogas. Diz que o problema do Uruguai tem que ser visto com bons olhos, porque é uma experiência. Né? Ignoram a história, ignoram a ciência, ignoram as pesquisas, ignoram tudo para ter um conteúdo ideológico. E o governo não consegue enfrentar isso de maneira adequada. A presidente Dilma tem essa responsabilidade com a juventude brasileira, com toda a nação brasileira, de enfrentar com mais rigor a questão das drogas. E nós vamos trabalhar para aprovar a nossa lei no Senado e para apoiar políticas públicas que enfrentem essa questão das drogas no Brasil. Também estamos empenhados, junto com os nossos deputados da Frente Parlamentar da Saúde, em garantir recursos adequados para a saúde. Eu votei, na questão do orçamento impositivo, votei a favor do orçamento impositivo, mas votei contra o contrabando que foi colocado no Senado, de reduzir o percentual que estava proposto na emenda de iniciativa popular, que era a emenda para colocar os 10% da receita bruta do governo na saúde, do governo federal na saúde. Os municípios colocam 15%, os estados colocam 12%,
e o governo federal teria que fazer a sua parte. Só que esse governo que fica com 60% da arrecadação do Brasil, hoje está colocando em torno de 6% na saúde. Uma das razões da crise estrutural da saúde é essa, que não vai se resolver com programas temporários, como Mais Médicos, não vai se resolver com programas pontuais, tem que se resolver estruturando a carreira dos profissionais de saúde, médico, enfermeira, dentista, tem que ter uma carreira nacional estadualizada, e a partir daí um compartilhamento do financiamento do governo federal com os estados e municípios. Só que hoje o governo federal coloca muito pouco nessa direção. O governo federal não faz a sua parte. E para fazer a sua parte tem que ter aprovada, aqui nessa casa, tem que ter aprovada os 10% da receita bruta para a saúde, da arrecadação para a saúde. Essa vai ser a nossa luta, né? Nossa luta não disfarçando com medidas paliativas, pré-sal e não sei mais o quê, porque isso não tem impacto por enquanto e não vai ter impacto ainda por muito tempo no orçamento da saúde. Nós também, quero lutar aqui, meus amigos deputadas e deputados, pelo nosso Estado, pelo Rio Grande, lutar pelas nossas questões estaduais. Eu vou fazer o possível e o impossível para dar todo o respaldo às iniciativas do nosso governador José Ivo Sartori e ajudá-lo aqui em Brasília a renegociar a questão da dívida. O Rio Grande do Sul tem uma crise estrutural profunda que vem de 30 anos, vem se agravando ano a ano, de 30 anos para cá, pelo menos. Hoje é o Estado, meu querido Mauro Pereira, que estreia aqui nesse parlamento hoje, né, para nosso orgulho. O Rio Grande do Sul tem uma dívida que é a maior de todos os estados brasileiros. Hoje nós devemos em torno de 3 vezes o orçamento anual do Estado. Naquela renegociação de dívida que foi feita, no fim virou uma bola de neve, pagamos 13% todo ano de juros e a dívida aumenta, porque 13% é um teto, a dívida está aumentando muito mais do que isso. E conseguimos investir no Estado, o governo anterior investiu menos de 1%. Não há lugar nenhum do mundo que funcione desse jeito. E o governador José Ivo Sartori recebeu esse encargo de problemas não resolvidos. Achávamos que um governo do PT no Rio Grande do Sul ia ter aquele alinhamento das estrelas, né, deputado Mauro? O governo federal ia ajudar, não ajudou nada. A situação ficou mais grave na questão da dívida, né? E nós estamos agora tendo que enfrentar essa realidade, essa triste realidade no Rio Grande do Sul. Esperamos que a nossa bancada, junto com outras bancadas de outros estados que estão vivendo situação parecida, não pior, porque a pior é a do Rio Grande do Sul, nos ajudem nessa caminhada. O governador José Ivo Sartori falou na sua campanha e está fazendo um governo simples, honesto e eficiente. É isso que ele vai fazer para o povo gaúcho. Agora, precisa de apoio que numa situação de crise tão profunda e de um déficit tão grande das finanças estaduais, se pode fazer muito pouco. Eu confio no governador José Ivo Sartori, acredito que ele vai virar esse jogo e nós queremos ajudá-lo daqui do Congresso Nacional. Também quero trabalhar para o desenvolvimento regional. No Rio Grande do Sul nós temos um desenvolvimento regional desigual. Eu escrevi um livro sobre isso, junto com o meu querido Jorge Lemansky, meu chefe de gabinete. Nós escrevemos um livro sobre o desenvolvimento desigual do Rio Grande. O Rio Grande do Sul tem áreas bem desenvolvidas e áreas que estão desaparecendo, a população está indo toda embora. Principalmente o oeste do Rio Grande do Sul. Não é a metade sul do Rio Grande do Sul que é pobre, é a metade oeste, a bacia do Rio Uruguai, que empobreceu muito, inclusive na metade sul. A metade leste, que fica mais perto do Oceano Atlântico, é mais rica. E a parte oeste, que fica em direção da metade do estado para a Argentina, é mais pobre. Nós precisamos desenvolvê-la, nós precisamos trabalhar para que hajam políticas diferenciadas. Eu sou autor de uma emenda constitucional que cria o Fundo Constitucional da Bacia do Rio Uruguai. A exemplo do Fundo Constitucional do Nordeste, Norte e Centro-Oeste, nós estamos trabalhando com o Fundo Constitucional da Bacia do Rio Uruguai. Pretendo aprovar ainda esse ano aqui nessa casa,
para que nós possamos ter. Isso não aumenta gastos do governo, apenas redireciona recursos que já são focalizados em grande número nesses estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste para utilizá-lo no Rio Grande do Sul e no Oeste de Santa Catarina, na bacia do Rio Uruguai. Também necessitamos de aeroportos e infraestrutura no Rio Grande, principalmente nessas regiões que estão com maior dificuldade financeira e são mais distantes dos grandes centros, como a minha Santa Rosa, Santo Ângelo, São Borja, as regiões mais distantes dos grandes centros não têm aeroportos. Eu confio muito nessa política, nesse PAC da aviação regional. Acredito que isso vai ser um avanço e confio Só para encerrar, senhor presidente, como confiei no ministro Moreira Franco, confio na competência, na experiência do ministro Eliseu Padilha para nos ajudar nessa direção. Então, a nossa infraestrutura depende muito de recursos federais e do apoio federal. E a questão nacional, eu acredito que nós vamos viver um ano intenso aqui nessa casa, deputado Exalci. Vai ser um ano, eu diria, cheio de emoções, né? Espero que o governo melhore, espero que o governo tenha um controle maior da questão econômica, financeira do país e que dê um fim a esse descalabro da corrupção que ocorre em grande escala, pelo menos está sendo revelado agora em grande escala no país. Essa é a nossa esperança e nós vamos trabalhar nessa casa para que isso aconteça. Muito obrigado, presidente, muito obrigado, meus queridos companheiros, deputados e deputadas. Próximo orador, deputado Daniel, mas precedência regimental pela liderança do Partido dos Trabalhadores. Passa a palavra ao deputado Paulo Pimenta. Vossa Excelência tem até 10 minutos. Senhores deputados.